A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, com a graça de Deus e a sua misericórdia. Chegamos ao estudo de número 6, isto mesmo, a parte 6 desta série abençoada de estudo bíblico, onde estamos abordando o tema: quantos evangelhos existem na Bíblia? O que vimos no último estudo? Vimos no último estudo o perigo em não aceitarem, em não reconhecerem a Jesus como o Messias enviado por Deus. Israel acabou pagando um alto preço pela rejeição, por não reconhecerem, por não aceitarem, por não darem crédito ao Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino que foi pregado a princípio por João Batista, conforme está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, e naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: esta era a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus era a vinda do rei, o rei Jesus. E Jesus, ele também pregou acerca do reino de Deus, ou do reino dos céus, como está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele estava dizendo: o rei chegou. Eu sou o rei. Lembra em João capítulo 11, em Mateus capítulo 11, melhor dizendo, lembra quando ele entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho? Isto mesmo. E a Bíblia diz em Zacarias capítulo 9, versículo 9, a profecia acerca da vinda do rei montado em um jumentinho. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia no que está escrito no livro do profeta Zacarias. Zacarias capítulo 9 e o versículo de número 9. Zacarias 9 e o 9 diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Esta profecia cumpriu-se em Jesus. Lembra quando ele entrou em Jerusalém, montado em um jumento, na Páscoa? Positivo. Era Jesus falando através daquela ação, daquela atitude, que ele era o rei, que ele era o Messias. Jesus mandou que os apóstolos pregassem, que os apóstolos anunciassem. Capítulo de número 10, versículo de número 6 e o 7 de Mateus. Mateus capítulo 10, versículo 6 e o 7. Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui eu quero chamar sua atenção para um detalhe muito importante. O evangelho do reino era exclusivo para o povo, para a casa, para a nação de Israel. Jesus, ele veio pregar, ele veio anunciar o reino de Deus, a vinda do rei que era ele, para a nação de Israel. Não foi para os gentios. Capítulo 10, versículo de número 5 de Mateus está escrito: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis
pelo caminho dos gentios. Não vão para os gentios. Este evangelho, esta palavra, esta mensagem não é para os gentios e nem para os samaritanos. Deus é organizado. Ele age dentro do tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que tudo tem o seu tempo determinado para os gentios. Para os gentios, Deus tinha uma mensagem, Deus tinha um apóstolo para enviar aos gentios, que era Paulo. O momento agora são os judeus, é a nação de Israel, que aguardavam o rei, que aguardavam o Messias, e o evangelho do reino trazia a mensagem acerca do Messias. Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu João. João capítulo 1, Evangelho ou livro histórico de João. João capítulo 1. Se você tem Bíblia e está acompanhando, abra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 45. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: olha a mensagem do evangelho do reino como era. Olha o que Filipe disse: havemos achado aquele de quem escreveu Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Esta era a mensagem do evangelho do reino, e todo aquele que não aceitassem e todo aquele que não recebesse Jesus como o Messias iriam passar pelo julgamento de Deus, pelo juízo de Deus que estava próximo, que seria para aquela geração. Uma geração na Bíblia tem 70 anos. Jesus nasceu, cumpriu seu ministério, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e no ano 70 ele veio com juízo sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre o templo, a destruição do templo. Mas Deus avisou acerca do juízo. Deus enviou profetas. Deus enviou profetas falando sobre a vinda do juízo de Deus por causa da rejeição, por não aceitarem o Messias, por não reconhecerem Jesus como o Messias, por não virem em Jesus o Messias. Israel havia sido avisado, havia sido advertido. Se você está com sua Bíblia aberta, eu lhe convido a você abrir a sua Bíblia no que está escrito, por exemplo, no livro de Joel. Lembra de Joel? Livro de Joel, capítulo de número 2, Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, olha o que está escrito, versículo 1: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu monte santo, ou no meu santo monte, e tremam todos os moradores da terra. Por quê? Porque o dia do Senhor vem e já está perto. Como seria aquele dia? Dia de trevas,
e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Olha aí, o que é que Deus está dizendo? Qual foi a profecia de Joel? Olha, Israel passará por um julgamento inigualável. Nenhuma geração depois, Israel passará por um julgamento, por uma sentença de Deus, que nunca mais sobre a face da terra eles passarão. Lembra do que Jesus disse? Haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, e jamais haverá essa aqui. O julgamento de Deus, o juízo de Deus, a sentença de Deus. Israel rejeitou o Messias, Israel rejeitou Jesus, não reconheceu Jesus como o Messias e pagaram um alto preço. Versículo 3 de Joel 2. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Olha, foi terrível. Você não tem noção do preço que Israel pagou. A sentença de Deus por rejeitarem o Messias, por não aceitarem Jesus, por não reconhecerem Jesus como o Messias de Deus, como o Filho de Deus. O que é que fizeram com Jesus? Escarneceram, xingaram, mataram Jesus. E aquilo custou muito caro. Israel já tinha pagado um preço muito alto por não darem crédito à mensagem de Deus. Lembra que Israel passou 70 anos no cativeiro. Foram 70 anos de prova. Foram 70 anos de cativeiro por rebeldia, por desobediência, por não darem crédito à mensagem de Deus, à palavra de Deus, à voz profética de Deus, como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo de número 15. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. O que é que Deus fez? Para evitar que Israel fosse para a Babilônia, passar 70 anos em cativeiro, Deus, para evitar o sofrimento de Israel, Deus mandou profeta, Deus mandou mensageiros. E o que é que eles fizeram? Eles, ao ouvirem a mensagem que Deus enviava por intermédio dos profetas, o que é que eles fizeram? 2 Crônicas 36, 16. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que a paciência de Deus acabou. Até que o furor, que a ira de Deus subiu tanto contra o seu povo, que não houve
mais nenhum remédio. Olha que coisa mais triste, né? Versículo 17. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o rei Nabucodonosor, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos entregou na sua mão. Juízo de Deus foi terrível nesse tempo. Abra sua Bíblia em Salmo 137. Israel agora está sentindo na pele a dor da rebeldia, a dor da incredulidade. Salmo 137. O Salmo 37 é o Salmo do cativeiro. Israel está em cativeiro. Israel está pagando o preço por desobedecer a palavra de Deus, por não querer dar em crédito a palavra do Senhor, junto aos rios da Babilônia. Ali nos sentávamos e chorávamos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Versículo 4 do Salmo 137. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Olha a situação que o povo está agora, em Babilônia, sofrendo, em cativeiro, por desobediência à mensagem de Deus. Deus manda Jesus, Deus envia seu Filho para que Israel volte para Deus, para que Israel se converta de seus maus caminhos e volte para o Criador. Deus manda seu próprio Filho. E o que é que eles fizeram com o Filho de Deus? Capítulo de número 1, versículo de número 11, do Evangelho segundo escreveu João. João capítulo 1, versículo 11, está escrito: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Israel mais uma vez não quer, não aceita o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque não aceitar Jesus, não reconhecer Jesus, era igual a não aceitar Deus. Virar as costas para Jesus era igual a virar as costas para o próprio Deus. João capítulo 13, versículo 20, Jesus disse assim, João 13 e o 20, olha o que Jesus disse. João capítulo 13, versículo de número 20. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha que coisa linda, né? Jesus falando e dizendo:
Olha, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Deus que me enviou. Glória a Deus por isto. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo 37. Marcos 9:37 está escrito assim. Se você tem Bíblia, acompanhe comigo em sua Bíblia, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo 37. Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Aleluia! Que palavra linda, né? Que palavra abençoada, muito claro, da parte de Deus para o seu coração. Quem negasse a Jesus, quem não recebesse Jesus, era igual a não receber o próprio Deus. Jesus, quando mandou os 70 pregar o evangelho do reino, lembre-se, o evangelho do reino falava sobre a vinda do rei, que o rei já tinha vindo, que o rei já estava presente, e esse rei era Jesus. Em Lucas capítulo 10, versículo de número 13 em diante. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, onde ele vai falar sobre as consequências da rejeição, as consequências que viria sobre aqueles que não o aceitasse, que não o reconhecesse como o Messias, como o Rei de Israel. Capítulo 10, versículo 13, em diante do Evangelho de Lucas. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas, os milagres que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor. Olha a expressão aqui, veja aqui essa expressãozinha, no juízo. Jesus está falando, vai acontecer um juízo, vai acontecer um julgamento de Deus para aqueles que me rejeitaram, para aqueles que não aceitaram-me como o Messias. Ele está falando de um juízo, de um julgamento de Deus. No dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevaste até ao céu, até ao inferno. Inferno aqui é sepultura. Até a sepultura, até o Hades, até o Sheol, até a cova, como falamos em nossa linguagem, até a sepultura, até a cova, ou seja, irão morrer. Olha aí, e tu, Cafarnaum, que te elevaste até o céu,
até ao inferno serás abatida. Eu lhe pergunto, esse juízo aqui já aconteceu ou ainda vai acontecer? Se esse juízo ainda vai acontecer, a cidade de Tiro e de Sidom, a cidade de Betsaida, de Corazim, ainda precisam estar em pé. Aquele povo ainda precisa estar vivo. Esse juízo aconteceu no ano 70, na destruição do templo, na invasão de Roma. Esse juízo aqui foi pronunciado. Não existe mais juízo final para acontecer. O juízo final tão falado, tão pronunciado na Bíblia, já aconteceu. Esse juízo final que é pregado, que é anunciado, acerto de contas, é uma mentira, é um engano. Na Bíblia, este juízo final pregado, falado na religião, na igreja, esse juízo final não existe. Ele já existiu, ele já aconteceu sobre Jerusalém, sobre Israel, no ano 70. E Jesus disse, portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevaste até ao céu, até ao inferno serás abatida. E agora ele vai dizer aqui no versículo 16, quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus mandou os 70 pregarem, anunciarem que o rei já tinha vindo. Muitos não creram. Muitos não quiseram. Resultado, passaram, enfrentaram, morreram na grande tribulação. Jesus avisou, quem receber vocês, a mim me recebe. Quem negar vocês, quem não receber vocês, a mim também não me recebe. O preço que Israel pagou por rejeitar Jesus como o Messias foi terrível. Foi um preço terrível. E Jesus avisou. Jesus avisou. Avisou bem avisado. Nenhum deles foram enganados. Nenhum deles ficaram sem aviso. Eles foram advertidos, avisados. E Jesus, sabendo do julgamento, sabendo desse julgamento que havia de vir sobre Israel, sobre Jerusalém, por conta da rejeição a ele como o Messias, Jesus, sabendo o que iria acontecer com aquela geração, a geração do tempo de Jesus, que durou até o ano 70. A geração do tempo de Jesus durou até o ano 70. Do nascimento de Jesus até o ano 70, conta-se uma geração. E para aquela geração, que durou até o ano 70, era o tempo
em que o juízo de Deus para Israel, por rejeitarem o Messias, iria acontecer. Mateus capítulo de número 23. Mateus 23. Versículo 34. Mateus 23, versículo 34 em diante. Olha o que está escrito. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Olha o que Deus fez, né? Deus mandou profetas, Deus mandou sábios, Deus mandou escribas, Deus mandou mensageiros para anunciarem sobre a vinda do Messias. E o que é que Israel fez? E o que eles fizeram? Açoitaram, mataram, crucificaram, perseguiram. Versículo 35 de Mateus 23. Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Que geração ele falou? A de agora? A sua? Não. É a geração dele. Sobre esta geração. A geração de Jesus, que durou até o ano 70. Então havia um juízo de Deus que ocorreria e que aconteceu no ano 70. Capítulo de número 23, 37 de Mateus. Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas e apedrejais os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Olha aí, Israel não quis o Messias. Israel disse: não queremos Jesus, queremos Barrabás. Versículo de número 38, Mateus 23, 38. Eis que a vossa casa ficará deserta. Deus mandou seus servos, desde o Antigo Testamento, com a mensagem de que o Messias viria, de que o rei viria. E o que Israel fez? Não quis. João 1 que diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Todos os profetas que Deus usou para falar sobre a vinda de Jesus, desde Gênesis até Malaquias, Deus vinha falando com o seu povo. Deus vinha anunciando a vinda de um Messias. Deus vinha falando que iria enviar o rei para Israel. Quando o rei chegou, o que é que eles fizeram? Deus usou João Batista
Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, conforme nós vimos. Depois veio o próprio Jesus pregando, anunciando. E o que é que eles fizeram? Não quiseram. Disseram mais uma vez não para Deus. Disseram não. E percorria Jesus, Mateus 9:35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando. Pregando o quê? E pregando o quê? O evangelho do reino. Esse evangelho do reino que Jesus pregou anunciava a vinda do Messias, anunciava a vinda do rei, e o rei, sendo o próprio Cristo, o que é que eles fizeram? Rejeitaram. E rejeitar Jesus era igual a rejeitar a Deus, como nós vimos em Mateus 10:40, em Marcos 9:35, em João 13 e o 20, o juízo de Deus, o julgamento de Deus estava para acontecer sobre Israel, sua santa cidade Jerusalém, o templo e o povo, por não aceitarem a mensagem do evangelho do reino, que dizia: o Messias chegou. O Cristo chegou. Aleluia. O Cristo chegou. Arrependam-se e creiam no evangelho. Creiam que ele já veio. Depois, em Mateus capítulo 10, Jesus manda os apóstolos. Você percebe que quando João Batista chega, começa a anunciar, depois chega Jesus para anunciar o evangelho. Você percebe uma urgência, isto mesmo, na época de Jesus, havia uma urgência em anunciar o evangelho do reino. Por quê? Porque o dia do julgamento de Deus, o dia do acerto de contas com Deus, para com Israel, estava chegando, estava próximo, estava muito próximo. Jesus falou, Jesus avisou. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 20 ao 24, está escrito. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Capítulo 11 de Mateus, versículo 20 ao 24. Olha o que está escrito. Então começou a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios ou dos seus milagres, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios, os milagres que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom. Olha a expressão que Jesus usa: no dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergue até ao céu, será abatida até o inferno, até a sepultura. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios, os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu vos digo, porém,
porque haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. O juízo de Deus estava próximo. Jesus, sabendo que esse juízo estava próximo, sabendo da rejeição e do preço pela rejeição a ele que estava vindo, olha a atitude de Jesus. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Lucas 19. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, versículo 41 em diante. E quando ia chegando, vendo a cidade, Jerusalém, chorou sobre ela. Jesus, quando viu Jerusalém, ele aqui está no finalzinho do ministério já. Aqui faltavam poucos dias para Jesus morrer. O tempo do juízo aqui estava mais próximo ainda. Quando ele chega perto da cidade, que ele vê a cidade, ele chora sobre ela. E olha o que ele vai dizer. Ele chorou dizendo: Jerusalém, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Eles não conseguiram enxergar o Messias em Cristo por causa da dureza do coração, por causa da incredulidade. Eles não viram em Jesus o Messias. É isso que acontece quando uma pessoa fecha o coração, endurece o coração, usa de incredulidade para com a palavra de Deus. Deus fecha os seus olhos. E você lê, mas não entende. Você escuta, mas não compreende por causa da dureza do seu coração. A palavra de Deus é revelada para aquele que crê, para aquele que acredita. Por não acreditarem que Jesus era o Messias, Deus fechou os olhos deles e os ouvidos, para que vendo não enxergassem, para que ouvindo não escutassem, não entendessem. Lucas 19, 43. Porque dias virão em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, te apertarão. Aqui foi o cerco de Jerusalém. O exército romano cercou Jerusalém. Ninguém entrava, ninguém saía. E te derrubarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixará em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Está vendo você? O preço, o grande perigo em não dar crédito à palavra, o grande perigo em não aceitarem a mensagem de Jesus, o juízo, o julgamento de Deus veio sobre eles e já estava ocorrendo. O templo foi destruído no ano 70. O ápice do juízo, o ápice
do julgamento foi no ano 70, mas antes disso, o juízo de Deus já estava acontecendo. Antes do templo ser destruído no ano 70, o juízo de Deus já estava acontecendo. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 1 em diante. Mateus 24 não vai acontecer, já aconteceu. Mateus 24, Mateus 25, Mateus 23 não vai acontecer, já aconteceu. O ápice foi no ano 70, com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo. Tudo que Jesus está falando aqui em Mateus 24 seriam os sinais. Entendeu? Os sinais. Os acontecimentos seriam sinais de que o juízo estava próximo. Mateus 24, primeiro. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando os discípulos perguntaram: Jesus, mestre, qual sinal haverá da tua vinda? A palavra vinda não é uma vinda corpórea. Jesus não vai voltar. Esqueça esse negócio de volta de Jesus. Não. A igreja está pregando há séculos um engano muito grande. Jesus, em uma forma física, corpórea, ele não vai voltar. Não existe uma volta física de Jesus. Esta palavra aqui, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Esta palavra vinda no grego é parousia, manifestação, aparição. Era a vinda dele em forma de juízo. Era a manifestação dele em forma de julgamento. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A palavra mundo não é planeta. O planeta não será destruído. A terra não será destruída. Não existe destruição da terra na Bíblia. Não existe destruição do mundo na Bíblia. Isto aí é engano. Isto aí é pregação enganosa, mentirosa, que vem sendo anunciada por séculos. A palavra mundo aqui é aion, mundo de trevas, período de trevas. Os discípulos perguntaram: mestre, quando é que o Senhor vai se manifestar, vai trazer o juízo sobre este mundo, sobre esta era, sobre esta opressão, sobre este sofrimento? Esta era a mensagem, esta era a pergunta: quando será que tu irás julgar? Quando é que vai acabar? Quando é que vai ter fim? Quando isso vai acontecer? Porque estavam sendo oprimidos.
Israel estava no território romano. A perseguição, a opressão, altos impostos. E Jesus disse, Mateus 24:4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão, olha o engano, e enganarão a muitos que não creram em Jesus como o Messias. Há muitos que não receberam Jesus como o Messias. Há muitos que não acreditaram no Evangelho do Reino. Qual era a mensagem do Evangelho do Reino? O Messias já veio. Se arrependam, sigam o Messias. Sigam a Ele, porque vocês, seguindo a Ele, vocês ficarão livres do juízo, do julgamento de Deus, que há de vir sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre o templo. Está muito claro, não está? O que é que muitas pessoas fizeram? Abra sua Bíblia no que está escrito em Atos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 5. Versículo 36 e o 37. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. Os apóstolos tinham pregado, estavam anunciando o Evangelho, de que Jesus era o Cristo, de que aquele Jesus que morreu e ressuscitou era o Cristo, era o Filho de Deus. Essa notícia chegou aos ouvidos da liderança, dos fariseus, dos sacerdotes, da elite, e eles agora pegaram os discípulos e mandaram prender, açoitar, que eles parassem de pregar que Jesus era o Messias. Naquela reunião, versículo 34 de Atos 5, mas levantou-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel. Gamaliel levantou-se na audiência. Quem era Gamaliel? Doutor da lei, venerado, respeitado entre todo o povo. Mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes, homens israelitas. Isso é Gamaliel falando, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. O que é que Gamaliel estava dizendo? Pessoal, israelitas, tenham calma, não se preocupem, porque antes desses apóstolos anunciarem que existe um Salvador, que Jesus é o Messias, o Rei de Israel, antes dos discípulos, antes dos apóstolos, levantasse com esta mensagem, levantou-se um tal de Teudas, dizendo que era alguém, dizendo ser o Salvador, dizendo ser o Messias. O que é que aconteceu? E a Teudas, se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram espalhados e reduzidos a nada. Depois de Teudas, levantou-se Judas o Galileu,
nos dias do alistamento. E levou muito povo após si, mas também este pereceu. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Olha aí, né? O engano. Teudas e Judas, o galileu, levantaram-se dizendo ser o Messias, dizendo ser o rei de Israel. Muitos acreditaram e foram enganados. Lembra do que Jesus disse? Em Mateus capítulo 24, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Olha aqui dois. Não aceitaram Jesus como Messias. Não receberam a mensagem do evangelho do reino que anunciava que Jesus era o Messias. Não aceitaram o evangelho, não quiseram a verdade. O que é que Deus mandou para eles? O engano, a mentira. Levantou Judas, o galileu, e levantou Teudas para julgar os incrédulos. Hoje é diferente? Não. Quando o evangelho verdadeiro chega ao seu ouvido e você não crê, e você não acredita, Deus permite você ser enganado e enganada pela mentira e pelo engano. É sério. É muito sério. Muito, muito, muito sério, de verdade. É seríssimo, seríssimo. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, Teudas, com a mensagem enganosa. Teudas levantou-se trazendo um evangelho de mentira. Os apóstolos pregando o evangelho de verdade, dizendo que Jesus era o Messias, o rei de Israel, o evangelho do reino, que era o evangelho que estava sendo pregado naqueles dias. Lembre-se, o evangelho do reino começou a ser pregado por João Batista. Mateus 3, 1 e 2. Depois por Jesus, Mateus 4, 17. Mateus 9, 37. Depois também pelos apóstolos, Mateus 10, 1 em diante. Lucas capítulo 10. O evangelho do reino foi pregado até o tempo de Paulo. De Paulo para frente já é outro evangelho. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas quantos que não deram ouvido? Quantos não aceitaram que Jesus era o rei de Israel, era o Messias? O que é que Jesus disse? Advertiu dizendo, acautelai-vos. Mateus 24, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha quantos. Você tem noção de quantas pessoas hoje vivem dentro do engano? Você tem noção de quantas pessoas estão vivendo um evangelho de engano, de mentira? Milhões de pessoas. Milhões. Uns por ainda não terem recebido o evangelho verdadeiro. Quantos evangelhos
existem na Bíblia três: o Evangelho do Reino, Mateus 9:35, o Evangelho da Graça, Atos 20 e 24, e o Evangelho do Reino, Apocalipse 14:6. Esses três evangelhos é o que existe na Bíblia. O evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho que não é o da Bíblia. É um evangelho misturado. Não é o evangelho puro e verdadeiro da Bíblia. Não. E no decorrer desse curso, desta série de estudo, você vai ver e conferir qual o verdadeiro evangelho que deveria estar sendo pregado hoje e para todo sempre. Amém? O evangelho do reino já passou. Foi até o tempo de Paulo. Quando Paulo é levantado para pregar o evangelho da graça, o evangelho do reino ficou. Cumpriu sua missão, cumpriu seu propósito. Naquele período da pregação do evangelho do reino, quem acreditou, quem recebeu, foi salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação, do grande juízo, do grande julgamento pregado pelos profetas, Joel capítulo 2, versículo 1 em diante, Amós capítulo 5, versículo 18 em diante, livro de Sanfonias, livro de Jeremias capítulo 4, capítulo 5 de Ezequiel, capítulo 13 de Isaías, juízo de Deus pronunciado. Julgamento de Deus pronunciado pelos profetas, que aconteceu no ano 70. Amém? Próximo estudo, daremos continuidade em nome de Jesus. Busque a palavra. Busque o conhecimento, para que você não seja enganado, enganada, para que você não viva um evangelho de engano, de mentira. No capítulo 19, versículo de número 18, do livro de Salmos, Salmos, capítulo 19, versículo de número 18 está escrito. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em Salmo 119, versículo de número 18. Abre os meus olhos. Olha a oração do salmista. Abre os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Faça esta oração. Ore para que Deus ilumine os seus olhos. Ore para que Deus abra o seu entendimento e revele a você o verdadeiro evangelho. Lembre-se, o verdadeiro evangelho não é o evangelho que está sendo pregado pelas igrejas. O evangelho verdadeiro não é este. Não é. Ore para que Deus lhe revele. Isaías capítulo 34, versículo de número 16, está escrito:
Livro do profeta Isaías, capítulo 34, versículo 16. Diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Amém? Busque na Bíblia. Ore, leia, estude, pesquise, pague o preço. Ou você acha melhor viver no engano? Ou você acha melhor viver um evangelho de engano? Atos capítulo 17, versículo 11. Atos 17, 11. Diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando. Examinar significa estudar, pesquisar, vasculhar. Examine, estude, pesquise, investigue na Escritura, na Bíblia, e você vai encontrar o verdadeiro Evangelho. E Deus fará assim com você. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você quer ter a compreensão? Você quer ter o entendimento da palavra de Deus, do verdadeiro Evangelho? Primeiro, ore. Salmo 119, versículo 18. Segundo, leia. Isaías 34, 16. Terceiro, examine, pesquise, estude. Atos 17, 11. E Deus te abrirá o entendimento para entender, para compreender a palavra do Senhor. Amém? Concluímos aqui o primeiro evangelho na Bíblia, que é o Evangelho do Reino. Lembre-se, o Evangelho do Reino anunciava, falava sobre a chegada do rei, que o rei já tinha chegado, trazendo o reino de Deus e trazendo o julgamento de Deus, tão falado, tão pronunciado pelos profetas, pelo próprio Jesus, pelos apóstolos, por Paulo. Paulo falou sobre ele. Pedro falou nas suas cartas. Tiago falou nas suas cartas. O livro do Apocalipse é voltado para os acontecimentos que aconteceram no ano 70. Não existe profecia no Apocalipse para hoje, para 2024, 25, 26, sabe lá até quando esse vídeo vai ficar aqui no YouTube? Esta mensagem? Não existe mais palavra profética no Apocalipse para o povo de Deus. Só que o engano está aí, né? Falando, dizendo que já tocaram 6 trombetas, faltam uma trombeta, que só falta abrir um selo, que o anticristo vai se levantar, que o terceiro templo vai ser construído e um monte de coisa.
Tudo engano, infelizmente. Mas para você entender isto, você precisa orar para Deus abrir seu entendimento. Salmo 119, versículo 18. Você precisa ler o livro, ler a palavra, buscar na palavra. Isaías 34, 16. Você precisa examinar, pesquisar, estudar Atos 17, 11, e assim Deus abrirá o teu entendimento e você nunca mais será enganado, enganada pelo falso evangelho que está sendo anunciado pelas igrejas há séculos e séculos. Mas lembre-se, tudo tem um tempo determinado. Deus age no tempo. Deus faz no tempo. E o tempo de despertar, o tempo de parar, de ser criança, de ser infantil, de tomar leite, parou. Até quando você vai se alimentar de leite? Está na hora de tomar um mocotó. Esse estudo é alimento sólido, é mocotó. Amém? Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Curta, compartilhe, se inscreva, deixe o seu apoio, se inscrevendo, curtindo, deixando seu comentário. E não esqueça, juntos somos mais fortes. Próximo estudo, daremos início ao segundo evangelho da Bíblia, o Evangelho da Graça. Fique na paz do Senhor.